Olá para você ligado nas redes sociais do Lance e nos canais do Peixe aqui do nosso portal. Santos empatou neste domingo aqui da Neoquímica Arena, de onde eu estou falando, contra o Bragantino, um empate por 0-0. O resultado não foi muito bom para o Peixe, porque o time continua com 6 pontos ainda fora da zona de classificação ali do G8, que classifica para o mata-mata no Campeonato Paulista. Apesar de estar empatado em pontos com a Portuguesa, o Santos perde por critérios de desempate por enquanto, ainda não está garantido na próxima fase do Campeonato Paulista. O jogo de hoje, o Vojvoda promoveu bastante alterações em relação à última partida do Clássico contra o Corinthians. Nos 3 setores, a gente teve entrada de novos jogadores e pelo 5º jogo consecutivo, na 5ª rodada do Campeonato Paulista, o Santos teve uma escalação diferente, o Vojvoda levou uma escalação diferente a campo. A gente teve, por exemplo, mudança nas 2 laterais, como o Mike atuando pela direita e Escobar atuando pela esquerda. Zé Ivaldo saiu da zaga para a entrada de Pérez, né? Luan Pérez entrou como titular. No meio campo a gente teve a manutenção de William Arão para a entrada de Zé Rafael e Gabriel Menino, fechando esse trio de ataque. E mais à frente, o único que foi mantido foi Gabriel Barbosa, Gabigol, que ganhou a companhia de Miguelito, um jogador que há um tempo tentou ter espaço no Santos, saiu, foi emprestado, retornou e agora começa a ganhar alguma oportunidade com o técnico Juan Pablo Vojvoda, e ao mesmo tempo a gente teve Lautaro Dias, um jogador que inclusive bastante criticado pela torcida, foi vaiado durante parte da partida, no momento que ele foi substituído ali. Então, o Santos foi um time que, agora a gente já passando para falar do jogo, foi um time que começou muito bem a partida no sentido de pressionar o Red Bull Bragantino, no sentido de ter ali a pressão pós-perda de bola muito bem executada. Então o Vojvoda ficou feliz com o que foi apresentado nesse primeiro tempo, mas o Santos não conseguiu concluir em gol, não conseguiu transformar isso em chances efetivas, tanto para Gabriel Barbosa, Miguelito, Lautaro. O próprio Gabriel Menino arriscou um chute de longe que não levou perigo para o goleiro Cleiton. Então o Santos teve um primeiro tempo onde se comportou bem na pressão contra um adversário, que era o então líder do campeonato, mas não conseguiu ser efetivo e transformar isso em chances reais de gol. Gabigol teve ali no finalzinho do primeiro tempo uma oportunidade para abrir o placar, acabou passando perto do gol e não entrou. Na segunda etapa, o comportamento do Santos foi completamente diferente, mas muito também por méritos do técnico Wagner Mancini e do time do Bragantino. Por quê? Porque o Bragantino voltou mais atento, mais veloz, mais arisco e arriscando um pouco mais, o que não tinha feito no primeiro tempo. Então, aquela facilidade que o Santos teve de pressionar a bola, de correr atrás dos adversários e tomar essa posse de bola para construir as suas jogadas, por mais que elas não tenham sido efetivas, não aconteceu. O Bragantino foi quem levou mais perigo e chegou muito perto de marcar em 2 oportunidades. A primeira delas, ali na metade do segundo tempo, quando o Sacha recebeu uma bola de casquinha que foi passada por Lucas Barbosa dentro da grande área, ele finalizou muito em cima de Brazão, ela tocou no travessão e saiu. Então o goleiro do Santos, que foi bem em algumas intervenções durante o jogo, contou com a sorte nessa, e o Santos por muito pouco não levou esse gol do Bragantino. E a segunda delas, já ali, depois dos 40 do segundo tempo, Fernando, que entrou no decorrer da partida no lugar de Sacha, inclusive, finalizou cara a cara com o Brazão, e o técnico do Santos foi muito feliz, conseguiu fechar todos os ângulos e defender essa bola. Então o jogo ficou 0-0, resultado que não foi bom para o Santos, também não foi bom para o Bragantino, mas falando especificamente do Peixe, mantém ele fora da zona de classificação e com a zona de rebaixamento ainda no retrovisor, porque está 2 pontos na frente ali do Noroeste, que é o time que abre a zona de rebaixamento, mas, por exemplo, na próxima rodada do Campeonato Paulista tem um clássico contra o São Paulo, o que pode complicar a situação do Peixe, não só em não conquistar uma vaga no mata-mata, como ainda precisar jogar com o time titular e ser muito cuidadoso no Paulistão, porque ainda vai poder correr risco de rebaixamento. Então, a análise da partida é essa, e agora a gente já passa um pouquinho para falar da parte do jogo, do pós-jogo na zona mista e também na entrevista coletiva. Vojvoda, na coletiva, falou muito sobre a pressão e que ele sabe lidar com a pressão, ele entende que a pressão está no entorno dele aqui no Santos, que ele tem lidado bem com isso e tem projetado um começo de campeonato brasileiro mais consistente, como foi o primeiro tempo hoje. Citou muito a parte da reta final do Campeonato Brasileiro de 2025, quando o Santos teve uma arrancada e conseguiu inclusive bater uma vaga na Sul-Americana, fato que foi lembrado por ele dentro desta coletiva.
E também falou sobre as estratégias dele ao longo da partida, nas substituições de alguns atletas, na frustração dele em ver que o time teve chances criadas, mas que não foram convertidas em gol. Então ele disse que o time tem que trabalhar essa efetividade, mandou aí um recado de fato para o sistema ofensivo do Santos. E na zona mista a gente conversou com o meio-campista Gabriel Menino, que deu uma aspa que parte da torcida pode considerar polêmica, inclusive, de pedir paciência para a torcida do Santos nesse começo de temporada, porque são muitos jogos em pouco tempo, e ele pediu até que valorizasse, né, falou de olhar o copo meio cheio nesse empate contra o Bragantino, justamente pelo Bragantino ser uma equipe que estava muito bem na competição, está muito bem na competição ainda, era a líder e agora é a segunda colocada desta competição. Então, Gabriel Menino pediu para olhar o copo meio cheio, disse que o time tem evoluído, concordou com o Vojvoda de que o time precisa ser mais efetivo no ataque, mas faz uma projeção de Campeonato Brasileiro mais positiva, chamando atenção, claro, para essa velocidade, para essa rapidez que é o calendário do futebol brasileiro. Bom, para você analisar exatamente o que foi dito e entender um pouco mais como que foi a partida, acesse as redes sociais do Lance e também o lance.com.br. Não esquece de seguir a gente em todas essas redes sociais para não perder nada do Peixe, não só no Campeonato Paulista, como no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil futuramente, Copa Sul-Americana. A melhor cobertura do Santos está aqui no lance.com.br. Vejo você na próxima. Tchau, tchau. Um bom domingo, uma boa semana para todo mundo.